salvação é uma palavra muito grande, ela inclui todas essas coisas. Você ser uma pessoa próspera, você ter uma saúde, você viver uma vida vitoriosa, você viver uma vida de paz, você viver uma vida de alegria, você viver uma vida com experiência extraordinária. Tudo você vai desenvolvendo através do conhecimento da palavra de Deus. Quanto mais você recebe a palavra de Deus no teu espírito, e você começa a manifestar essas evidências, deixar que o Espírito de Deus se manifeste através do teu espírito, você vai desenvolvendo. Então inclui todas as coisas belas que Jesus já conquistou, tudo aquilo que Jesus já conquistou para nós. Quando eu consigo desenvolver a minha salvação em todos os aspectos, eu vou triunfando, eu vou conquistando, eu vou vivenciando, as coisas se tornam maravilhosas. Ele diz desenvolver, Deus está falando a respeito de você. Gostaria de deixar um pensamento nessa noite aqui, coloquei como título: servindo o reino corretamente. Servindo o reino corretamente. Algo que o Espírito Santo colocou no meu coração, no meu espírito, e eu quero que você receba essa palavra, uma palavra que impactou no meu interior, que você receba essa palavra no teu espírito, que você possa desfrutar daquilo que Deus está ministrando aos nossos corações. O livro está no livro de Atos 10, 38 a 40, servindo o reino corretamente. Atos 10, 38 diz assim: concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos testemunha de tudo quanto fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém, o qual mataram e penduraram no madeiro. E este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e lhe concedeu que se manifestasse. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui o discurso de Pedro, falando do senhorio do nosso Deus, da pessoa de Cristo Jesus, aquele que veio para salvar a humanidade, para restaurar as nossas vidas, para fazer de nós nova criatura, para que nós possamos ter uma eternidade para todo sempre. Nós sabemos que temos o mesmo Espírito Santo para continuar. Então Jesus morreu, ressuscitou, Deus manifestou o poder sobre a vida dele, ele ressuscitou o terceiro dia e concedeu que se manifestasse. E o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo Espírito Santo que habita dentro de nós. Então eu e você, nós temos que continuar operando a mesma obra, continuar as mesmas obras, as mesmas conquistas, daquilo que Jesus conquistou, daquilo que Jesus triunfou, porque a Bíblia diz que Ele nos fez mais que vencedores. Então você nunca entra numa guerra para perder. Você tem que ter essa consciência no teu espírito, que você é mais que vencedor. Muitas vezes nós temos dificuldade de comunicar algumas coisas que nós estamos sentindo ou passando. Às vezes temos dificuldade. O que você mesmo não consegue, às vezes, transmitir, contar tudo, aquilo que está passando, o que você tem enfrentado, algumas coisas que estava porventura inquietando o teu espírito. Amado, eu sempre falo, não precisa você falar ou questionar. A Bíblia diz que Deus sabe tudo o que passa conosco. Deus conhece o nosso coração. Tudo que eu e você, no momento de dificuldade, no momento do problema, no momento de uma afronta, no momento de uma perseguição, no momento de um levante, tudo que você precisa aprender a declarar, que você é mais que vencedor, que a vitória é sua, que o maior está em você do que aquele que está no mundo. Não perca tempo, não perca teu sono, preocupado, inquieto de uma coisa ou outra. Tudo que você precisa ter essa consciência de que você é mais que vencedor, que você é vitorioso, que você é filho de Deus, que você tem as promessas de Deus. Então
deixe eu te dizer algo, que você, tudo que nesse momento nós precisamos dar ouvido ao Espírito Santo. Porque quando nós damos ouvido ao Espírito Santo, Ele vai revelar a sua palavra no nosso espírito. E quando o Senhor revela a palavra no nosso espírito, não tem mais para ninguém. Tem muitas pessoas, por exemplo, doentes, pessoas enfermas, pessoas que elas não conseguem se levantar num leito de enfermidade. Muitos filhos de Deus também. Pessoas que estão doentes, tomando medicamento, e ela não tem como dizer que não está doente. Então tudo que nós precisamos é declarar esta palavra sobre a vida dessa pessoa. Declarar a palavra a respeito da doença. O que Jesus fala sobre a doença? Qual é a visão, qual é a ótica de Deus sobre a doença? Sobre qualquer enfermidade. Existem muitas pessoas que estão doentes. E quando nós temos consciência, como esse texto de 1 Pedro 2,24, 1 Pedro 2,24 diz assim: levando Ele mesmo nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado. Esse é o primeiro passo que nós precisamos entender. Aquilo que você entende, se você consegue entender esse texto desta palavra, isso é muito bom. Se você conseguir entender, olha, Jesus já levou na cruz do Calvário toda a minha doença, toda a minha enfermidade, todas as minhas dores, todas as minhas maldições. Se você conseguir entender isso, essa verdade, isso é muito bom. Isso significa que você subiu um outro nível. Que você já está no outro certo lugar. Porque a maioria das pessoas, pastor, mas eu sei disso, e por que eu não estou? Não estou sendo curada. Eu quero tentar fazer com que você entenda porque isso não acontece. Pastor, eu tenho falado, eu tenho declarado, mas por que não aconteceu? Eu quero ensinar a você por que isso não tem, talvez seja o problema que você não tem conseguido vivenciar e viver. Pastor, eu creio nisso aí, eu entendo isso aí, mas eu continuo doente. Mas se você entende isso aí, você já subiu no outro nível. Você já está em um bom lugar. Só que existe lugares melhores ainda. Existe sempre lugar melhor. Sabe que há diferença de luzes. Existe a glória da luz do sol, existe a glória da luz da lua. A Bíblia diz que uma estrela se difere de uma outra da glória de outra estrela. Uma se difere da outra, a Bíblia fala. Então existe diferença em nível de glória, existe diferença em nível de luz. Então a diferença de nível de luz, assim como tem diferença de nível de verdade. Existe diferença de nível de luz, como existe diferença do nível de verdade. Entenda que, abra teu coração, você precisa entender isso. Existe diferença de luz de verdade. Por exemplo, antigamente uma máquina de lavar roupa, ela só batia. E a máquina de lavar roupa. E ela lavava. Aí precisava torcer. De repente veio outra máquina que ela bate e torce. São verdades, são a máquina, ela bate e torce. De repente vem uma outra máquina que ela bate, torce e seca. Você não percebe que são verdades, diferente nível de verdade? Muitas vezes nós temos apenas no primeiro nível da verdade. Aquilo que nós lemos aqui em 1 Pedro 2,24, levando Ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, pelas suas feridas foste sarado. Isto é uma grande verdade, certo? Isso é uma grande verdade. Isso significa que você já foi curado. Jesus já levou a doença e a enfermidade, que não há mais doença, você já foi curado. Quando você entende isso aqui, é uma grande verdade. Só que existe verdade maior ainda do que essa, que tem que ver com a vida de Deus que está no teu espírito. Tem tudo a ver com a vida de Deus que está no teu espírito. Jesus levou na cruz do Calvário toda a doença, toda a enfermidade, todas as nossas dores, todo o nosso pecado, todas as nossas maldições. Verdade.
Só que existe outro nível de verdade, que está no teu espírito, quando é transmitido do seu espírito para o seu corpo físico. Esse é outro nível de verdade. Querido, nós somos uma grande igreja. Muitas vezes você confunde uma grande igreja com uma grande igreja como uma igreja grande. Existem muitas igrejas grandes, tem muitos membros, muitas pessoas, mas eles não são grandes. Vocês aqui são uma grande igreja. Pelo conhecimento da palavra, pela revelação que Deus tem dado para nós, vocês são grandes. Coloque isso no teu espírito, vocês são grandes, você é uma igreja grande. Porque Deus tem revelado, Deus tem mostrado coisas profundas para nós. Então existe algo que é transmitido do teu espírito para teu corpo físico. Se o espírito daquele que ressuscitou Jesus habita dentro de nós, conforme nós já lemos, temos ensinado aqui, em Romanos 8:11 diz assim: se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, há de vivificar também o vosso corpo mortais pelo seu espírito que habita em vós. Então não é Jesus levou, é um nível, toda doença, toda enfermidade, mas existe uma verdade maior do que o Espírito Santo de Deus que está no teu espírito. Ele nos vivifica de toda doença, de todo o nosso corpo mortal, porque Ele habita em nós. Ou seja, eu e você, nós temos aqui o Espírito de Deus. Esse Espírito é autossuficiente para vivificar, para que você tenha uma vida de saúde, uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de felicidade, uma vida triunfante, uma vida vitoriosa, uma vida mais que vitoriosa, porque não só Jesus levou, mas você agora tem o Espírito dele que habita, ele age no teu espírito. Isso te fortalece, isso te vivifica, isso faz com que você seja uma pessoa vitoriosa. Esse é um outro nível de conhecimento, esse é um outro nível de verdade. Tem pessoas que são mais atrás, ou precisam fazer uma campanha de cura para ser curado. Eles estão indo lá mais atrás. Eles não sabem que Jesus já levou. Mas existe outro nível. Não, eu tenho o Espírito Santo no meu espírito. Ele é autossuficiente, mais que suficiente para vivificar todo o meu corpo mortal. Porque se Jesus ressuscitou, quer dizer que você é que realiza os milagres através do mesmo Espírito que está sobre a sua vida. Como você faz isso? Eu já falei a importância de nós falarmos em Espírito. Orar em Espírito. O que é orar em Espírito, pastor? Orar em Espírito é orar em línguas. Não tire isso por menos. Não tire isso por menos. Fale em línguas. Enquanto você fala em línguas, você está manifestando esse poder na sua vida. Falar em língua é um campo de força que dá força à sua pessoa física. Os mecânicos entendem aqui, né? Se você está com a bateria descarregada, você tem que repor carga nessa bateria. Se não está carregando o dínamo, não está carregando, não está gerando, você tem que recarregar essa bateria. É exatamente isso que o Espírito Santo, quando você fala em língua, fala mistério, você simplesmente está carregando, fortalecendo. O Espírito de Deus está carregando o teu espírito. Isso vai manifestar no teu corpo físico. Isso que faz toda a diferença, isso que Deus tem colocado muito forte no meu espírito, isso que muitas vezes estava acontecendo, mas eu não tinha ainda a teoria, a revelação, eu vivenciava essas verdades na minha vida, mas ainda não tinha uma revelação concreta para transmitir aos irmãos, como Deus tem ministrado, e eu tenho aprendido da parte do Senhor. Então é o campo da força da sua pessoa física. É como carregar uma bateria. Quando você começa, ela vai começar expandindo.
e rapidamente ela vai saturar a sua mente. Então tudo que você pensa, tudo aquilo que você pensa, você vai começar a declarar, liberar. Ela vai carregando, saturando a tua mente, teu coração, teu espírito, o teu ser. E aí só tudo que você precisa é você falar, declarar, liberar, porque essa força ela já está em você e ela flui através de você. Você vai ver que você tem a vida de Deus em você, a mesma vida. Então aquela virtude do seu espírito vai passar para o seu corpo e você começa a sentir. E de repente as pessoas, se você quanto mais se enche dessa presença do Espírito, essa evidência, essa manifestação, as pessoas tocarão como tocava em Jesus, sentia virtude, eram curadas, eram libertas de uma maneira extraordinária. É isso que eu e você precisamos entender. Você vai sentir, você verá a vida de Deus em você, você vai ver a manifestação de Deus. É assim, meus queridos. Creia na palavra de Deus. Você vai dizer: o Espírito Santo está em mim. E você vai sentir aquele fogo, esta glória de Deus. Você declara, você tem que ter a consciência: o Espírito Santo de Deus está em mim. Ele habita em mim. Lembre-se que quando você fala em língua, você libera a sua palavra. Então eu preciso ter a palavra de Deus no meu espírito. Quando você fala em língua, você libera a palavra. E eu preciso ter a palavra de Deus no meu espírito. Por isso nós devemos deixar a palavra de Deus habitar ricamente nas nossas vidas. Nós precisamos ter a palavra de Deus abundando nas nossas vidas, com abundância no nosso espírito. Carregue o teu espírito com a palavra de Deus, para que quando você precisar, ela vai se manifestar de uma forma rápida. É assim que funciona. Estou dando um segredo para você aqui. É o que é a palavra do Senhor. Por isso não desanime. Pastor, mas eu tenho feito tudo isso, eu tenho falado, eu tenho declarado, e por que não acontece? Eu quero contar para você por que não acontece. Então não desanime. Mesmo que, a Bíblia diz que mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova. É por causa disso. Você, por mais que o homem exterior, você vai renovando, o Espírito Santo vai te renovando, vai te enchendo, dia após dia, dia após dia. Veja bem, se o homem interior se renova dia mais dia, não importa com o seu corpo físico. Você pode liberar esse poder para o seu corpo físico, então não se preocupe. Você pode liberar esse poder, aquilo que você está cheio, porque tem muitas pessoas que são homens de Deus, que oram até mesmo: pastor, eu oro para as pessoas são curadas, mas por que eu não consigo receber a cura? É porque ela não tem o entendimento daquilo que está na vida dela. Porque esse poder, essa virtude, esse Shekinah que está no teu espírito, ele vai manifestar no teu físico também. Sempre assim. Há muito a fazer com o seu corpo. Por quê? Quando você entende, por exemplo, o meu corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então eu tenho a consciência, o meu corpo é propriedade de Deus. Se você está consciente ou ciente do teu corpo ser propriedade de Deus, então você sabe que você é um arrendatário do seu corpo físico. Você cuida, você é cuidador do seu corpo, mas o seu corpo pertence a Deus. Você acha que Deus quer ver o corpo que pertence a Ele doente, enfermo, ferido, machucado, atrofiado? Claro que não. Como que isso acontece? Tudo que você precisa, você está cheio do Espírito de Deus. Você está cheio da graça de Deus, do favor de Deus. Então tudo que você tem que dizer: corpo, eu não vou deixar você adoecer. Porque se você estiver doente, Deus precisa de você, corpo.
Eu preciso de você para fazer muitas coisas. Eu não posso ficar doente. Eu não vou deixar, porque você é o templo do Espírito Santo. Eu quero que você esteja perfeito. Eu quero que você esteja com saúde. Eu quero que você esteja vivendo vigor em toda a sua vida. Antes do rei voltar, é preciso nós entendermos esse princípio. É preciso você entender que Deus habita em você, que o teu corpo é o templo do Espírito Santo. E quando você diz, eu não posso adoecer, eu não vou adoecer, porque Deus quer me usar muito, eu quero muito, eu preciso desse corpo para cumprir o propósito de Deus, para cumprir a missão de Deus, para cumprir tudo aquilo que Deus tem para mim através do meu corpo. Enquanto o rei não voltar, eu tenho direito, quero ter saúde, eu declaro saúde, eu declaro vida, eu declaro disposição para fazer a obra do Senhor, para influenciar, para que o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida, através do meu espírito, através do meu ser, através dos dons, através dos talentos, de tudo aquilo que eu recebi do Senhor. Vocês conseguem me entender, queridos? Veja isso, adoração não é só quando nós estamos adorando. Há muito mais que você pode fazer a partir do teu espírito. É isso que Deus tem inquietado, Deus tem gritado dentro de mim, no meu espírito, para que nós estejamos compartilhando, passando essas verdades, para que os irmãos entendam a potência, o poder que Deus quer manifestar na sua vida e através da sua vida. Nós precisamos entender essas verdades. Então, praticar a vida vitoriosa é uma responsabilidade nossa. É uma responsabilidade. Então, quando você entender dessa forma, eu não posso ficar doente. Eu não vou ficar doente, porque Deus precisa do meu corpo. Eu não vou ficar doente, porque o meu corpo, eu quero fazer muitas coisas em prol do reino de Deus, todos os projetos de Deus, através. Afinal de contas, sou redatário. O meu corpo pertence ao Senhor. Eu recebi o Espírito dele. Então você não se alegra que de nós podemos fazer coisas maiores ainda. Então você vai sempre viver uma vida vitoriosa. Você pode fazer toda a diferença onde quer que você estiver. Como assim, pastor? A Bíblia diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação. A Bíblia fala, todos nós temos que desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Como é desenvolver a nossa salvação? Ou seja, você pode desenvolver a sua cura. Você pode desenvolver a sua vida de prosperidade. Você pode desenvolver uma vida triunfante. Você pode desenvolver uma vida feliz. Tudo nós precisamos desenvolver. Por quê? Porque salvação é uma palavra muito grande. Ela inclui todas essas coisas. Você ser uma pessoa próspera, você ter uma saúde, você viver uma vida vitoriosa, você viver uma vida de paz, você viver uma vida de alegria, você viver uma vida com experiência extraordinária. Tudo você vai desenvolvendo através do conhecimento da palavra de Deus. Quanto mais você recebe a palavra de Deus no teu espírito e você começa a manifestar essas evidências, deixar que o Espírito de Deus se manifeste através do teu espírito, você vai desenvolvendo. Então inclui todas as coisas belas que Jesus já conquistou, tudo aquilo que Jesus já conquistou para nós. Quando eu consigo desenvolver a minha salvação em todos os aspectos, eu vou triunfando, eu vou conquistando, eu vou vivenciando, as coisas se tornam maravilhosas. Ele diz desenvolver. Deus está falando a respeito de você, que nós precisamos desenvolver. Em outras palavras, Deus está dizendo, ponha isso para funcionar. Deixe ela desenvolver, se manifestar através da sua vida. Tudo acontece quando nós temos a consciência. Puxa vida, é assim. Mas não basta você só ter a teoria. Então existe coisa que você pode fazer. Pense nisso, quantas pessoas estão precisando, por exemplo, mudar uma situação financeira? Quantas pessoas estão enfrentando a situação financeira?
E ela precisa sair disso. Ela tem que mudar essa situação. Então ouça isso. Se você está enfrentando uma situação dessa, e você espera que alguém vai te dar um dinheiro para que você possa pagar todas as suas dívidas e resolver todos os seus problemas, se você não tiver o princípio da palavra de Deus, se você não tiver a consciência de administrar, amanhã ou depois você está envolvido no mesmo problema, continua endividado, continua passando por situação diversa, porque você não saiu, você não desenvolveu, você não aplicou os princípios da palavra de Deus. Existe princípio que nós, em todas as áreas, que nós precisamos aprender a aplicar. Não basta, veja que tem pai que sempre está encostando o filho, mas o filho nunca procura aplicar os princípios, e ele nunca sai daquela situação emaranhado, ali sempre precisando de dinheiro, sempre da ajuda do pai, da mãe e tal. Por quê? Porque ele não desenvolveu o princípio da economia. A Bíblia diz que tu me farás ver o caminho da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua presença há delícia perpetuamente. Então Deus, o Espírito Santo, Ele nos ensina a todas essas coisas. A Bíblia diz que há plenitude de alegria. O Senhor nos ensina o caminho. O Senhor nos orienta. Tudo isso acontece através do Espírito Santo, quando nós estamos abertos ao Espírito Santo de Deus. Algum tempo atrás eu fui pregar em Curitiba. E eu fiquei numa casa muito chique, muito grande, imensa. Eu e a Nilzete. E aquele casal ali na época, eles ganhavam os dois juntos cerca de 30 mil reais. E eles estavam devendo só de cartão de crédito, eles pagavam 7 mil, 8 mil de cartão. E aí eles falaram: pastor, ore para nós que nós estamos numa situação difícil, tal. Aí eu peguei e digo: olha, eu preciso, nós temos aqui mais ou menos uma hora, eu vou dar uma aulinha de economia para vocês. E os dois sentaram e comecei a falar ali sobre economia, o princípio, a luz da palavra, tal. De repente a irmã se pôs a mão no rosto e começou chacoalhando-se e falou: pastor, você está batendo de nós que você não tem ideia. Porque eu e meu esposo somos economistas, trabalhamos numa grande empresa. Eu falei: se você fosse economista meu, eu mandava vocês embora. Como que o economista está vivendo uma vida, um caos na sua finança? Os dois economistas trabalham numa grande empresa. E a vida deles toda arrebentada. E eu estive ali aplicando o princípio da palavra do Senhor para eles. Porque nós precisamos aprender a desenvolver. Salvação engloba todas essas coisas. Existe um caminho da vida, mas nem todos encontram. O que Deus quer para os filhos dele é para que eu e você vivamos uma vida de prosperidade. O que é prosperidade? É não faltar nada para você. Deus quer que você viva uma vida permanente. Deus quer que eu e você vivamos uma vida em abundância. O que é uma vida em abundância, pastor? Sempre transbordando. Você ajuda, você oferta, você contribui. E sempre Deus te dando mais e mais e mais. E você abençoa as pessoas, abençoa outras. E ajuda e participa ali. E Deus, isso é que Deus tem para os filhos dele. Mas tudo isso nós precisamos desenvolver princípios para que nós possamos viver uma vida vitoriosa. Essa forma que você vai fazendo progresso, você só anda para frente, você não fica mais, cada dia mais você vai ficando mais próximo, mais abundância, mais uma vida feliz, mais uma vida de graça. Cada vez mais e mais e mais, se eu e você aplicarmos os princípios da palavra de Deus, não tem como nós não vivermos uma vida vitoriosa. Porque esse é o plano de Deus para todos nós, esse é o propósito de Deus para todos nós. Tudo que você precisa é focar nos princípios da palavra de Deus. Isso não é difícil.
Alguns dizem, pastor, mas aí tem um certo mistério. Só que os mistérios de Deus, Ele revela para os filhos deles. Foi para isso que o Espírito Santo veio. Para revelar para mim e para vocês as formas, os meios. Tudo que eu e você precisamos, se você tiver liberdade, diga: a minha vida é para a glória de Deus. Tenha consciência disso, meu irmão, que a sua vida é para a glória de Deus. Muitas vezes as pessoas, não, mas o demônio que está tirando tudo de mim, é porque o demônio tal, é porque agora eu comecei a dizimar, e agora o demônio veio com a fúria contra de mim, contra a minha vida. Vive dizendo, não deixe o diabo vir com algumas coisas, porque senão ele vai travar tudo, ele vai parar tudo. Eles dizem, isso foi o diabo, senão o diabo vai ficar com raiva. Senão ele vai lutar contra você. Olha, eu estou sentindo isso. Muitas vezes você começa a semear, o inimigo se levanta. Você começa a orar, o inimigo se levanta. Você começa a participar, o inimigo se levanta. Porque o diabo é nosso inimigo. Senão o diabo começa a lutar contra o nosso emprego. As pessoas estão com medo do diabo. Meu irmão, viva acima do diabo. Você me ouviu? Viva acima do diabo. Não fique com brá, brá, brá. Diga: Satanás, sai e não volte mais em nome de Jesus. Porque Jesus já venceu, Ele já triunfou. Se Jesus não tivesse ressuscitado, novamente, mas Jesus ressuscitou, Ele venceu Satanás e seus demônios. Olha o que está escrito aqui. Lucas 10, 18 e 19. E Ele lhes disse: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Quando os discípulos saíram pregar a palavra, saíram anunciar, curar os enfermos, Jesus falou: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Ao 19: e eis que eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Querido, eu acho que muitos cristãos não viram isso na Bíblia. Eles nunca leram esse texto na Bíblia. Eles citam, mas não conseguem ver. Porque muitas vezes você cita, mas você não consegue ver. Você diz e não consegue ver. Por quê? Porque a palavra rema nunca entrou no teu coração. Então você começa a achar que tudo aquilo que não dá certo na tua vida é o diabo. Existe pregador que sobe para pregar só sobre o diabo. Ai, estou sentindo um peso. O inimigo está furioso comigo. O inimigo tem se levantado. Dando ênfase a Satanás. Tudo é diabo, tudo. Não. O diabo, ele foi derrotado eternamente. A hora que você entender que o diabo foi eternamente derrotado, ele nunca vai vencer. Ele nunca vai vencer, meu irmão. Tudo que ele tem agora é enganar as pessoas. Ele não tem nada com que lutar. Tudo que ele quer é enganar as pessoas. Ele é astuto em enganar, em mentir, em enganar as pessoas. Ele já foi vencido eternamente, ele foi derrotado eternamente. O Senhor tomou a chave dele. Olha o que Paulo escreve em Efésios 6:10. Finalmente, irmão, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes resistir à cilada do diabo. Ele é arma cilada. Pois a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores das trevas neste mundo, contra a iniquidade espirituais nas alturas. Aqui Paulo está falando que a nossa luta, aquilo que tenta nos desviar.
O inimigo ele vai sempre tentar nos tirar do propósito de seguir o Senhor. Isto significa que a nossa luta, a tua luta sempre vai ser Satanás procurar tirar você do caminho de Deus, enganar você. Essa vai ser a tua luta. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que tomar o escudo da fé, o qual nós apagamos todos os dardos, tudo aquilo que ele lança. Apagar todos os dardos do inimigo. Olha Efésios 6:16. Tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito que é a palavra do Senhor. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando sempre com toda oração e súplica no Espírito. Orar em súplica no Espírito é orar em línguas. A Bíblia fala aqui, Paulo diz, orar em todo o tempo. Todo dia você precisa orar em língua, meu irmão. Se você quiser viver essa vida extraordinária, recarregando, cheio da graça, cheio do poder, você precisa. Orando sempre com toda oração e súplica em espírito, vigiando com finalidade, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Você, quando santos somos nós, quando você gasta tempo orando pelo teu irmão, mais proteção você tem. Eu, por exemplo, acho que eu gasto 97% do meu tempo orando por pessoa. Eu acho que eu oro 3% por mim. Nós temos que orar um pelos outros. A Bíblia diz que para que tudo vá bem. Então tomar a espada do Espírito, porque a maioria das orações dos irmãos, principalmente os nepios, as crianças espiritual, é que nem a lista que a esposa dá para o marido quando vai no mercado. Ela faz uma lista ali, olha, traga isso, tal, não esqueça, isso aqui, tal, tal. É a mesma coisa. A maioria dos crentes ora com uma lista de mercado para Deus. Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, preciso disso, preciso daquilo. Ele não se impõe autoridade, palavra, autoridade, rei, sacerdote. Então, quando você toma a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, e a súplica do Espírito, que é orar em língua, então nós temos aqui a palavra de rema de Deus. Isso é a palavra de Deus que diz agora a nosso respeito, aquilo que você fala com entendimento. E o inimigo não resiste, porque ele é um derrotado, ele não deve ser temido. Então quando você tem a palavra rema, e você ora em Espírito, nós temos a revelação do Senhor. Agora eu quero dizer para você, porque muitas pessoas recitam a palavra, muitas pessoas dizem a palavra e nada acontece. Por quê? Porque ela fala de uma forma logos, teoria apenas. Porque através da oração em Espírito, em súplica no Espírito, e ter a palavra do Senhor, a palavra do Espírito, manusear a palavra do Espírito, quando a palavra do Senhor entra no teu Espírito, e aí você pega e pronuncia esta palavra pelo teu espírito. Esta é a palavra rema. Muitos estão pregando a palavra, muitos estão pronunciando a palavra logos, ou seja, apenas a teoria. Você pode dizer a mesma frase: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Logos. Agora você pode dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tomando posse, é meu. A isso que a palavra eu recebo, testifica no meu espírito, porque aquilo que a palavra rema, aquilo que você fala e testifica no teu espírito, e aí você sabe que é teu, porque você sabe, porque você sabe, porque você sabe. Jesus disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Alguém tem medo do diabo? Não. Não importa se Satanás esteja com raiva. Ele não é um fator na minha vida e nem na tua vida. Ele não é fator. Se Jesus não tivesse derrotado Satanás, se Jesus não teria voltado da sepultura. A ressurreição é a maior prova final de que Jesus paralisou, venceu Satanás e todos os demônios. A ressurreição é a maior prova.
Então ele nunca teria voltado do inferno. A Bíblia diz que Jesus foi ao inferno. E ele voltou do inferno. Ele triunfou sobre o inferno. E ele nos deu a vitória. E ele derrotou Satanás. E ele nos entregou a vitória. Então nós temos a vitória de Cristo nas nossas vidas. Então Jesus fala, a minha vitória é a sua vitória. No meu nome expulsarão demônio. Jesus falou, em meu nome expulsarão demônio. Foi para isso que ele disse, em meu nome. Ele não disse, em meu nome vocês vão negociar com Satanás. Ó Satanás, se você não entrar na minha aqui, eu não vou me preocupar com você. Se você liberar isso aqui para mim, eu não vou fazer isso. Não, ele não mandou você negociar com Satanás. Ele deu ordem para você mandar embora e não voltar mais. É isso que a igreja precisa, expulsar, viver. Mandar o espírito maligno bater fora e nunca mais volte. Porque aconteceu com você uma situação. Você precisa usar essa autoridade. É sempre assim. Aconteceu uma situação, demonstre a autoridade, aquilo que Deus te deu. Comece a declarar. E você está operando. Porque muitas vezes nós estamos operando na palavra logos. Somente na teoria. Mas quando você tem a rema, você sente no teu espírito. E você diz em nome de Jesus. E aí muitas pessoas estão falando isso, mas no automático. Não tem porque não virou uma palavra rema dentro dela. A rema de Deus é aquela palavra que está revelada no teu espírito. A rema de Deus é a palavra que está revelada no teu espírito. Você tem ela dentro de você. Então você libera agora, através da sua vida, através do seu espírito, através da sua boca. Isso vai acontecer. Deus vai mover de uma maneira poderosa na sua vida. Porque aquela situação particular você está enfrentando. Então comece a usar esta verdade, comece a viver esta verdade. Quando ela vem do teu espírito, e você vai saber, você sabe, porque você sabe, porque você sabe que você conseguiu, você sabe que Deus te falou, você sabe que Deus te deu uma resposta, você sabe, porque o Espírito Santo, ele testifica dentro de você, porque você se torna um através do Senhor. Nós precisamos aprender a usar essa verdade. Então existe verdade e mais verdade. Sabe aquele que confia, a Bíblia diz que aquele que confia no Senhor jamais será abalado. Jamais. Olha Filipenses 4:6. Não andeis ansioso por coisa alguma. Em tudo seja o vosso pedido conhecido diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso pensamento em Jesus Cristo. Quando você leva a sério, você usa aquilo que você tem. Você usa aquilo que está dentro de você. Quando você leva as coisas a sério, você vai usar aquilo que você tem. Você vai usar aquilo que está dentro de você. Jesus diz, todas as coisas são possíveis para aquele que nele crê. Todas as coisas. Lembre, não importa a situação que tiver, sempre vai ter uma saída para você. Talvez você não consiga ver no momento. Por quê? Porque você faz aquilo que você faz no reino do Espírito. Você traz à existência aquilo que não existe. Você consegue, por isso não desista, não retroceda. A Bíblia diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Continue orando, continue declarando, continue liberando palavra. Lembra de Elias quando fazia 3 anos e meio que não chovia? E que ele se curva, ele se prostra e fala para o seu moço, olhe para lá. E o seu moço ia uma vez e voltava, e ele diz, olha para lá, porque de repente, agora eu estou vendo a nuvem, no tamanho da mão de um homem. E isso era um sinal que a chuva viria. Elias orou, ele orou com a convicção, com a certeza. Ele tinha orado para que não chovesse, 3 anos e meio não choveu sobre a face da terra.
E ele se prostra outra vez e orou a Deus com insistência. Ele tinha essa revelação, ele tinha essa convicção dentro dele. Olha esse texto que eu gosto muito, esse texto de 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvido ouviram, nem penetraram o coração do homem, são o que Deus preparou para os que o amam. Então tem coisa que você nem viu ainda. Tem coisa que você nem imagina ainda. Tem coisas que nem penetrou no teu coração, no teu espírito. E que Deus tem para você, você está esperando lá na eternidade. Não, Deus tem para você aqui. É isso que a Bíblia está dizendo. Muito mais além do que você pensa e imagina, Deus tem para você. Você não ouviu, ainda não penetrou no teu coração. Mas se você ama Deus, se você ama a palavra dEle, e nós sabemos que Ele nos ama, então Ele fará coisas grandes e poderosas. O Espírito Santo vem em nossas vidas para mostrar todas as coisas que Deus nos deu. Aquele que nos mostra, Ele diz que nós devemos lutar, vencer, crer, falar. Veja agora o que diz em 1 Coríntios 2:12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nós foram dadas gratuitamente por Deus. Olha o 13. Os quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavra ensinada pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. O que Deus tem para você não é de fala humana que você vai receber, são das coisas espirituais. O que nós temos é a sabedoria do Senhor. A sabedoria que Deus dá para nós não é sabedoria humana, não é coisa dada de homem. O Senhor vai nos dar coisas espirituais. E quanto mais nós nos relacionamos, nós mais vamos viver. Nós não usamos as palavras, a sabedoria do homem, mas a sabedoria que vem de Deus. Por exemplo, o médico, chega uma pessoa, um paciente, ele diz, olha, o senhor está com um problema sério, tem que fazer uma cirurgia, uma apendicite está inflamada. A apendicite você corta, não vai alterar nada. Mas só que, para nós, no nosso espírito, existe uma outra solução. Uma outra solução. Eu lembro uma vez que a Nilzete inflamou a pedra na vesícula dela. E aí ela orava, passava e voltava a doer. De repente começou a doer. Aí eu acabei levando ela no médico. Chegamos lá, fizeram o exame, tinha uma pedra lá, tamanho de uma azeitona. O médico queria fazer a cirurgia urgente nela. E aí naquela época, eu tinha acabado de comprar uma moto, era exatamente o preço da moto que eu tinha que comprar, que era o valor da cirurgia. Nós consultamos ali, o médico falou, olha, já vou passar para você, para o cirurgião. E eu falei, olha, dá um tempo aí. E eu falo, não, eu digo, não, pode, dá um tempo que eu volto a conversar com o senhor. Nós subimos na moto e aí a Nilzete subiu na garupa. E eu fui tocando a moto e falando com Deus. Deus, eu não aceito isso aí. O Senhor daí eu fui apelar para Deus. Deus, o Senhor me usa para curar tantas pessoas são curadas com a minha esposa. Já orei por ela várias vezes. Aí nós estávamos para visitar uma casa de uma irmã que estava no horário. Eu fui direto naquela casa. E ali estava no meu coração, falei, Deus, agora eu sei o que é. Eu não sabia qual era a doença dela. Eu sei o que está acontecendo. E aí eu orei pela aquela irmã, para aquela família. E na mesma eu orei pela Nilzete. E aquela irmãzinha nunca tinha tido uma experiência. Falou, pastor, eu não sei o que aconteceu. A hora que você colocou a mão nas costas, na cabeça da Nilzete, eu vi 2 lasers assim na coluna dela. Alguma coisa aconteceu com ela. Digo, eu sei o que aconteceu. Né? Sumiu, desapareceu, nunca mais sentiu dor, está aí bela e formosa. Por quê? Nós temos algo maior. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Por isso, meu querido, minha querida, você tem um futuro brilhante.
Você tem um futuro brilhante, porque a mão de Deus poderosa está sobre a sua vida. Você está crescendo mais e mais, de glória em glória. Eu vejo, é notório o crescimento da igreja, o crescimento dos irmãos, de dia após dia, de glória em glória. Deus está, eu sei que nós estamos desenvolvendo algo grandioso. Por isso Satanás não é mais um fator na sua vida. Você já venceu o mundo, Jesus venceu o mundo, nós vencemos o mundo. Essa é a vitória que Deus nos deu de vencer o mundo pela nossa fé. Então todo dia, algo importante você declarar sobre a sua vida, até que isso esteja como rema no teu coração, você declarar a cada dia assim: eu estou crescendo em sabedoria. Quando você acorda de manhã e diga: Deus, eu estou crescendo em sabedoria. O Espírito está aumentando. A sabedoria do Espírito está aumentando na minha vida. Escreva isso e comece a declarar: Senhor, eu estou crescendo em sabedoria. O Espírito Santo de sabedoria está aumentando na minha vida. Isso faz toda a diferença, até que isso esteja bem forte dentro de você. Porque a hora que isso estiver impregnado dentro de você, em qualquer situação, você vai abrir a tua boca e algo vai acontecer. Por quê? Porque no teu espírito vai ficar registrado essa verdade. E quando essa verdade ela é registrada no meu espírito, você vai declarar palavra. E muitas vezes você vai orar por pessoa e você vai dizer: eu estou repreendendo ou ministrando daqui. Eu digo: olha, Deus está curando uma pessoa do câncer. E a outra pessoa estava ali com por exemplo, com uma outra doença, uma pedra no rim. E de repente ela vai entender que eu falei uma pedra no rim, mas não, eu falei o câncer. Por quê? Porque a Bíblia diz: abra a tua boca que eu colocarei a minha palavra. Muitas pessoas, isso acontece comigo, quando eu ministro fora, muitas vezes as pessoas: pastor, você falou isso, eu recebi, mas eu tenho certeza que eu não falei aquilo. Mas eu entendo que o Espírito Santo levou a palavra conforme aquilo que ela estava sentindo. Esta unção que está agindo na minha vida e na sua vida, esta unção que está agindo em você, essa unção que você fará coisas sobrenatural. É isso que te mantém além do ordinário, de maneira extraordinária, sobrenatural na sua vida. Eu estou declarando esta palavra sobre cada um de vocês. Eu estou liberando essas verdades. Eu estou declarando essa palavra rema, registrada no espírito de cada um dos nossos irmãos. Eu estou declarando que você começa a crescer, desenvolver a sua salvação, a sua fé, desenvolver a palavra no teu espírito, como você nunca poderia imaginar. Eu estou liberando sobre a sua vida, que você vai ver, tocar, desfrutar daquilo que ainda você nem pensou, daquilo que nem subiu no teu coração, das maravilhas, da riqueza, da abundância, da abastança. Eu declaro que você vai realizar sonho no teu coração, como você nunca poderia imaginar, que Deus vai levar você em lugar excelente, lugar de gozo, de felicidade, que você nunca poderia achar que entraria ali. Eu estou liberando através dessa palavra sobre essa igreja o crescimento em graça e conhecimento, em sabedoria, em revelação e discernimento da parte de Deus, como você nunca poderia imaginar. Que as pessoas vão olhar para você, elas vão ficar pasmas diante daquilo que o Espírito de Deus, Ele se manifesta, está se manifestando, está liberando, está tocando na vida de cada um de vocês. E por isso eu declaro a cura, a libertação, o milagre que você precisa em alguma área da sua vida, de portas abertas, que você nunca sonhava, de um crescimento, de uma experiência, de um relacionamento, de evidência, de manifestações do Espírito Santo de Deus, como você nunca poderia imaginar, porque Deus é fiel à sua palavra, e Deus está trazendo luz aos nossos corações, que você vai viver muitas verdades, acima de muitas verdades, de experiência gloriosa, porque assim é o Senhor falando
ao nosso coração através do meu Espírito para a sua vida, para que você receba, para que você tome posse, para que você viva essa realidade e viva uma vida vitoriosa em todas as áreas, em todo o segmento da sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Vamos se colocar em pé. Vamos estar louvando o Senhor. Vamos cantar mais um cântico. A parte de um cântico, quero orar com você ainda. Há uma presença, uma graça, anjo do Senhor ministrando aqui nessa noite. Algo extraordinário acontece nas nossas vidas e através das nossas vidas. Eu louvo a Deus, louvamos o nosso Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Amém e amém. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.